vai lutar a sua batalha. É importante que você saiba que precisamos lutar a nossa batalha. A nossa batalha é única. A sua batalha é única. Então você tem que dizer: eu preciso lutar a minha batalha. É interessante que você se encaixe nesta palavra, porque invisível, você é colocado de frente ao teu inimigo invisível e também os de corpos presentes. Talvez você fique preocupado, mas por que essa ideia de que o inimigo está à minha frente? Se você não está vendo, é porque falta oração. Porque você não está vendo, é porque falta oração. Se você não está vendo o teu inimigo, é porque você não está orando, você não está conectado. Abra a Bíblia
No livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Conheça seu inimigo. Conheça quem é o seu inimigo. Quem a Bíblia diz que é o seu inimigo e como ele se parece. Entenda o que a Bíblia fala no 1 Pedro 5, verso 8. Estejam alertas e o que? Vigiem. Por quê? O diabo, o que mais? O inimigo de quem? Ele não falou dos elefantes, ele não falou dos peixes, ele disse inimigo de quem? De vocês. Fala, nós temos um inimigo, seu nome é Satanás. E a Bíblia fala que ele disse, ó, estejam alerta e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como o quê? Como um leão. Qual é a forma do leão? Ah, pastor, rugindo e procurando a quem possa o quê? Devorar. Então entenda aqui que Deus nessa palavra coloca você de frente ao teu inimigo, dá uma imagem dele e diz para você, ó, fique alerta, porque se der bobeira, ele te pega. Mas você vai falando assim, mas por que Deus botou um leão, compara o leão ao nosso inimigo Satanás? Por que o leão é comparado? Por que Deus coloca ali, ó, o diabo é como um leão? Porque o leão, irmãos, ele é um animal forte, é um animal poderoso e sempre anda em bando. Agora, se você entender, nessa questão de macho alfa, as fêmeas caçam, as leoas caçam e trazem o alimento, e ele fica só esperando o grude chegar. Só que, irmãos, quando eles partem para uma batalha, eles partem em bando, e eles obtêm uma visão, eles têm uma presa, eles vão até pegar. Agora, digo para você, vê se não é assim que o diabo trabalha. O inimigo, vê se ele não faz da mesma forma. Ele tem poder, ele anda em bando, ele sempre tem um demônio predominante. Se é numa encruzilhada, está lá vários demônios especialistas, e junto dele outros demônios. Você vai em outro lugar, como aconteceu uma vez que nós fomos assistir a doutora Rebeca Brown nos falar, que todas as vezes que acontece um acidente em um determinado lugar, ali fica plantado um demônio, e se você prestar atenção, vai sempre acontecer a mesma coisa, e ali sempre vai morrer gente. Eu me lembro daqui da nossa cidade, naquele pedaço que nós chamamos de Índia, aqui, quantos acidentes se dão no mesmo lugar. Ela disse um dia que andando com o gato dela dentro do carro, e vinha um carro atrás dela, e aquele carro quis ultrapassar, queria passar para cá, queria passar para lá, e o gato começou a gemer, o gato começou a chorar, e ela teve que voltar para casa, porque o gato, ele ficou em um estado de que ele viu que o próprio espírito, o diabo, queria matar ela. E ela veio para casa, voltou para casa, e entrou dentro de casa, e teve que orar. Depois que ela orou, aí o gato se acalmou. Irmãos, nós precisamos entender que o diabo, ele fica esperando a oportunidade de captar ovelhas que estão desapercebidas, e essas ovelhas desapercebidas do rebanho, como líderes, pessoas que estão à frente do ministério, obreiros, pastores, seja quem for, apóstolo, seja quem for, querubim, anjo, ele não quer saber, ele vai para cima. E o interessante é que, quando você entende o que eu estou falando, você precisa conhecer o teu inimigo, você precisa saber quem é o teu inimigo. Você precisa saber quem é teu inimigo para você ir para a guerra. Porque se você for para a guerra, precisa ter uma estratégia. E além da estratégia, você, para ter uma vitória, precisa estruturar o teu caminho. Você não pode ir sozinho. Outra coisa que eu entendi, que o inimigo não vai dar trégua para você e para sua família. Por isso que nesta guerra espiritual em que você vive, você passa trabalho no mundo espiritual e também passa trabalho na terra, porque é a tua guerra, é a tua luta. Mas pastor, o que eu não estou entendendo?
Então abra a Bíblia em Eclesiastes 3, verso 8. Olha o que a Bíblia fala: há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. É tempo de você ir para a guerra. Você precisa lutar a tua guerra, você precisa vencer os teus inimigos. Outra coisa, existe uma síndrome por aí chamada a síndrome do cordeiro. É um transtorno, segundo a lei, chamada um transtorno de inocência. Fala comigo, síndrome do cordeiro. Transtorno de inocência. O que é isso? Onde as pessoas juram que está em paz, juram que está tudo bem, mas é só mentira, é só papo. Pastor, o que você está me dizendo? Que existem pessoas que têm transtornos? Irmãos, hoje o inimigo trabalha aqui. Antes o inimigo usava o corpo inteiro. Hoje o inimigo está usando a mente. Pastor, me explica um pouquinho mais sobre isso. Irmãos, há dois tipos de paz, e você precisa aprender quais são essas duas paz. É muito importante que você capite agora o que o Espírito Santo está trazendo, revelado para você agora, um manazinho caindo do céu. Dois tipos de paz. Primeira paz, a paz de raciocínio. Você pensa, faz juízo, discerne, escolhe, tem critério. Quando você não tem paz de raciocínio, você não pensa, você não faz nada, você não consegue escolher, você não consegue discernir, você também não tem critério. A outra paz é a paz na mente. Aqui, um complexo da natureza humana, que é a sua vontade e a sua emoção. Nós temos dentro de nós 5 coisas, e uma delas chama emoção. Se você não souber trabalhar com a sua emoção é como se fosse um trem descarrilhado de ladeira abaixo. Então existem esses dois tipos de paz. Se você não tem paz em raciocínio, se você não tem paz na mente, irmãos, você está num buraco e você não sabe que Deus existe. Pastor, mas o que é isso? Quando eu falo desta paz na mente, significa que é ter conhecimento, que excede o entendimento. Outra coisa, aqui é a conexão do que é, ou do que é, com o consciente da sua inteligência emocional, com o seu consciente intelectual, que é o QI. Então nós estamos falando de algo relacionado ao seu coração e à sua mente. Você precisa entender que esses dois precisam estar conectados, e se não estiverem conectados, você vai fazer coisa errada. Entenda isso. A sua mente, o seu cérebro, ele vive de experimentação. Eu vou tentar ir devagar porque são muitas informações. O teu cérebro, ele vive de testar, o teu cérebro, ele vive de provar, e todo tipo de experimentação. E toda vez que a tua mente é levada a essa experimentação, a tua mente, o teu córtex te leva aonde? Sempre há um outro passo da tua mente, que é a chamada memória, que faz você sempre voltar ao passado. Peraí, vou tomar esse... tem um gosto com aquilo que eu já tomei lá atrás. Toda vez que o teu cérebro entra nesta área de experimentar, de testar, de provar, leva você para o passado. Pastor, mas por que nós estamos falando disso? Imagina você com uma energia 10, por exemplo, a pontuação 10, você com a energia pontuação 10. Vamos fazer uma equação aqui. E como que as pessoas perdem a sua paz? Se você está com a tua energia 10 e alguém com a energia 20 chega, você fica com 10 negativo. Num instantinho tu já perdeu a tua paz. As pessoas não conseguem enxergar a energia. As pessoas não conseguem decifrar hoje as pessoas. Elas não sabem quem é quem. E do nada, essa pessoa chega perto de você com a energia 20. Você fica 10 negativo. Num instantinho, você já perdeu. Aí, você explode. Fica bravo. E todas as vezes que essa equação racional ficar negativa para você,
você vai ter um comportamento que vem lá de trás. Você sabe sempre como explode, você sabe sempre como fica brabo, você sabe sempre quando, eu sei como é que está com fome, eu sei quando é que está com sede, porque a mente leva você no estágio memória lá para trás para te fazer doido e você fica bravo. Isso é andar no raciocínio. Quando você raciocina, meus irmãos, é uma coisa terrível. Então, quer um conselho? Diga um amém. Para lutar a tua batalha. Pastor, mas eu sei. Por que ir para a batalha? Porque, irmãos, porque na verdade, só alcança a paz quem trava uma guerra. Só quem trava uma guerra é que consegue alcançar a paz. A batalha, irmãos, que você tem que travar, qual é? Que batalha que eu e você temos que travar? Eu estou dizendo para você bater de frente para derrubar teu inimigo. Você tem que ir para a batalha. A batalha da ignorância. A Bíblia nos fala que o povo perece por falta de conhecimento. O povo vai sofrer porque é ignorante. A nossa nação está vivendo um momento de ignorância. Se o povo entendesse o que é obediência, o que é obedecer, não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo. Mas eu estava fazendo uma coisa, que a batalha que nós precisamos vencer é a batalha da ignorância, a batalha da burrice, a batalha de dizer eu sei, mas não sabe. E diz as escrituras, nessa forma, que nós temos que procurar quem é a sabedoria. E se você for no livro de Eclesiastes, você vai entender, no próprio capítulo de Provérbios também, você vai entender que o próprio Cristo é a sabedoria. A pessoa de Cristo é a sabedoria. Agora imagine quando Salomão diz, Deus, não quero ouro, não quero prata, não quero nada, eu quero apenas sabedoria. Irmão, sem ele saber, estava pedindo, Cristo, vem em mim. E quem apareceu para ele? Cristo. Que se você ler em Provérbios, em Eclesiastes, você vai encontrar que Cristo é a pessoa da sabedoria. Mas peraí. Só vai ter paz, irmãos, aquele que amar a sabedoria. Quem é a sabedoria? Quem quer a sabedoria? E para que alcançá-lo? Você vai ter que vencer, irmãos, a ignorância para alcançar Jesus. Você vai ter que passar por cima de credos para alcançar Jesus. Você vai ter que passar por muitas coisas para chegar até a sabedoria, para chegar até Jesus. E a maior alienação que existe nesta terra, irmãos, chama-se falta de conhecimento. E não adianta as pessoas ficarem dizendo, não, eu não faço nada errado, eu não mato, não roubo, mas ele não tem o principal, não tem Cristo, não tem o amor, não tem a saúde, não tem a paz. Tem gente, irmãos, que ama e faz culto à ignorância. Eu não acredito, tem gente que faz isso. Aí automaticamente essas pessoas, quando elas fazem culto à ignorância, elas estão dizendo, irmãos, para a sabedoria ir embora, está dizendo para as riquezas ir embora, está dizendo para a paz de um lar próspero ir embora. E aí você viver os dias difíceis, viver no momento em que a sua vida vai ficar parada, e você vai dizer, poxa, por que eu não consigo as coisas? Porque você disse, ignorância entra, Jesus vai embora. Entenda isso, o seu raciocínio nunca vai deixar você ter paz. Eu escuto muito isso na minha casa, eu escuto isso muito das mulheres. Deitei, sonhei a noite toda. Sonhei a noite toda, sonhei. O que é isso? Raciocínio trabalhando sempre. Pastor, mas o que significa isso? O raciocínio nunca vai te deixar ter paz. Essa paz que você diz que eu estou bem. Eu estou bem, obrigado. Isso é até alguém botar o dedo na tua ferida e no teu calo. O berro pega e você vai ouvir de mim. Tá, mas você não estava bem? Não, mas também apertaram no meu calo. Você não estava em paz. Muita gente está assim. Existe, irmãos, uma expressão bíblica que diz, a paz que excede
a todo entendimento. Essa palavra está em Filipenses 4, versículo 7, que diz, vamos ler junto comigo? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aqui, resumindo, a palavra está dizendo que Paulo diz aos filipenses que o coração, a vontade, fala comigo, coração, vontade. E quando fala também de pensamento, está falando de raciocínio. Então quando a Bíblia diz aqui, guardará os vossos corações, guardará as vossas mentes, guardará as vossas vontades e também os vossos pensamentos, quer dizer, guardará o vosso raciocínio. Então, o apóstolo Paulo estava falando, a paz de Deus, ela excede essa loucura do mundo. Anota aí na sua Bíblia aí. A paz que excede todo o entendimento é a paz que você precisa. Essa paz que você precisa, ela precisa perfurar o seu raciocínio. Irmãos, uma coisa interessante é quando o diabo vem com um pensamento ruim na tua cabeça. Irmãos, entra com a ideia mais ridícula que ele na mente. Quer ver uma coisa que acontece comigo muito? Que nós somos homens. Muitas vezes o diabo entra e bota uma imagem de uma mulher sensual. Vou falar assim para vocês entenderem, porque se eu falar de carochinha, essas coisas, vocês nem dão. Aí põe uma mulher sensual ali na frente. E o diabo começa a colocar na tua cabeça várias ideias da mulher sensual e coisas que você já começa a imaginar. Irmãos, entra com a bênção de Deus aí, com a ideia mais ridícula que o diabo está colocando na tua cabeça. Diz assim, imagina eu pregando o evangelho para esta mulher. É ridículo. Mas a carne está doida para que você concorde com aquilo que você está vendo, que aquilo que você está imaginando. Mas irmãos, seja ridículo, a ponto de chegar e dizer assim, na minha cabeça, em vez de eu estar fazendo essas bobagens, eu vou pregar o evangelho. Seja ridículo na sua ideia, porque irmãos, o ridículo vence batalha. Temos um filme de alguém que é adventista, que não botava a mão em arma. Ele vai para a guerra, irmãos, e todo mundo debocha do cara. E o deboche ali era porque ele era ridículo. O cara não queria botar a mão na arma. Era ridículo, ele não queria botar a mão na água. Porque havia uma coisa psicológica, que ele tinha um problema com o pai. E houve um choque com o pai. E com o pai, e esse choque, havia no meio uma arma. Então ele não queria ter esse confronto com ninguém. E Deus estava chamando ele para ter um acerto com o pai, mas não tinha mecanismo. Aí Deus leva o cara para onde? Para as forças armadas. Chega lá, tem que botar a mão na arma, ele não põe. Irmãos, o cara desobedece ordem, a ponto de ir para uma questão marcial e ser expulso da corporação, porque ele disse não. E as pessoas chamando ele de o quê? Ridículo. Fala comigo. É uma bênção ser ridículo. Irmãos, é uma benção ser ridículo. É uma benção. E se você ver o resultado do filme, o ridículo salvou a vida de quantos amigos, quantos soldados, sem o quê? Sem arma. Às vezes o ridículo vai te levar a ser reconhecido. E muitas pessoas vão vir no ridículo perguntar, como é isso? Como faço isso? E você ridiculamente vai dizer, é assim. E no final a pessoa vai dizer, obrigado. Irmãos, entenda que essa paz que eu peço, que você perfure o teu raciocínio. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa faz o que você não gosta a vida inteira. Quem que gosta de ouvir mentira aqui? Ninguém, né? Aí vem uma pessoa e a vida inteira, o que essa pessoa faz? Começa a mentir para você, mentir. E você não gosta de mentira. Você não gosta de mentira. Mas o que acontece? Qualquer pessoa que aqui está comigo, e quem está ouvindo também pelo Facebook, sabe que é terrível estar do lado do mentiroso. O mentiroso inventa coisa, irmãos. O mentiroso aumenta. Se a orelha da pessoa era desse tamanho, o mentiroso faz a orelha ficar desse tamanho. Se a unha era desse tamanho, o mentiroso estica sempre, ele aumenta, ele faz coisa horrível.
Então aqui, qualquer pessoa normal não gosta, só que, fala comigo, só que, de tanto você dizer que não gosta de mentira, vem alguém e mente para você, sabe como é que você fica? Magoado. Magoei. O mentiroso fez o serviço e você é que fica magoado. Eu não gosto que ninguém minta para mim. Dá para entender isso aqui, irmãos? Você fica magoado e o mentiroso sai tranquilaço. O mentiroso sai rindo da tua cara. Escute isso. A pessoa vem com a energia negativa e você está com a energia 10. Fala, 10. Só que ela vem com a energia 30. Quanto que você fica? 20 negativo. Irmão, você apanha tanto. Você apanha tanto. A ponto de você dizer assim, emburrei. O cara é mentiroso. E o problema é dele. E eu é que fico carregando pepino. Às vezes, irmãos, existem pessoas que estão esperando alguém com energia mais fraca para ele poder descarregar. Eu já tive a experiência disso. De chegar num posto de gasolina, de chegar num mercado, de chegar num caixa. E eu saber que a energia está ali borbulhante. Às vezes eu falo para minha esposa, olha só como é que eu vou derrubar esse demônio aí. Aí ela assim, como? Chego lá e digo, bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Já matei meu inimigo. Quando você entender estas coisas que Deus está ensinando, você vai chegar no lugar e você vai ver a energia da pessoa. E você vai ver que aquela pessoa ela está fora. Aí quando você tem que entender, opa, quem tem que estar dentro sou eu, não. Ele fica fora, eu fico dentro. E quando você perceber, você vai dizer, esse afeto não é meu, esse problema não é meu. Então, que essa pessoa leve essa guerra dela para a casa dela, porque eu vou lutar a minha batalha. Estão entendendo? Diga amém. Você precisa vencer e perfurar o seu raciocínio. Alguém não te deu bom dia, não importa, ao invés de você usar a calculadora, faça assim, ó. Meu cérebro é uma calculadora. E nessa hora, em toda relação interpessoal, em todas as conexões que o teu cérebro vai fazer, ele vai ficar sempre fazendo conta. Então, se alguém não te deu bom dia, se alguém não olhou para você, se alguém não disse oi coisinha, oi fulano, oi beltrano, isso pode te dar saldo negativo. Você pode encontrar alguém com um saldo maior e você dançar. E o que você tem que fazer? Você tem que cuidar, porque o teu comportamento negativo pode aparecer a qualquer momento. Então você precisa perfurar o teu raciocínio. Como é que perfura? Com ideias ridículas. Uma vez nós estávamos orando, eu e minha esposa, e nas orações nós sempre pedia, Senhor, não deixe de enganar ninguém, não deixe nós sermos enganados e tal. E de uma hora para outra, nós era chamado num escritório aqui em São João Batista, e nós dois humilhados. Nós éramos humilhados. Passava o sabão em nós, passava e a gente não podia dizer nada, porque nós somos obedientes e nós tínhamos que ficar com a cabeça baixa. Talvez você diga assim, pois é, mas por que você não levou a luva de boxe? Eu tinha que entrar, irmãos, na questão energia, saber quem era o meu inimigo. Então Deus nos deu estratégia, e a estratégia do crente é sempre feita onde? Na oração. E nós começamos a estrategiar e a planejar. Senhor, manda a tua bênção lá, manda a tua bênção lá, manda a tua bênção lá. E todas as outras vezes que depois da oração que fizemos, quando nós chegávamos lá, havia já um plano pronto para nos enganar. Só que chegava no final da conclusão, dizia assim, não, então nós vamos concordar com o que vocês querem. Pai, nós queremos assim. Bom, e eu chegava no carro e dizia para minha esposa, glória a Deus. Teve outro dia, irmãos, que nós recebemos, minha esposa muito lembra, não sei como posso falar isso agora aqui, fiquei emocionado. Recebemos uma carta de despejo. Vocês têm 30 dias para sair. Deus fala para nós, vai para a mesa de engenheiro para fazer estratégia. Onde é que é? Na oração. Oramos de manhã e à noite, oramos de manhã e à noite, oramos de manhã e à noite, de manhã à noite, de manhã à noite. E todo dia nós pedíamos, Senhor resolve, Senhor resolve, Senhor resolve, dá a tua estratégia, dá a tua estratégia. E nós não sabíamos o que fazer. De repente, do nada, nos chamaram para nova reunião. Irmão, vê se não é verdade.
Quem somando cheque, somando documento, e aquelas máquinas não sabia como é que elas faziam, elas ficavam doidas. Tinha hora que alguma dizia assim: não, para esse aí eu não quero trabalhar. Tinha máquina, irmãos, que eu já cheguei a pegar a máquina que ela pegou fogo comigo, de tão rápido. Eu aprendi a técnica de como fazer a leitura com os 3 dedos. Na calculadora ali, não tinha quem ganhava. Por que eu estou falando de calculadora, né? Porque a nossa mente é assim. E se você não treinar a tua mente, sabe o que vai acontecer? Todas essas relações interpessoais, tudo o que você fez, essas conexões que você tiver, muito saldo negativo é somado e é pesado. Então o teu QI, ele fica calculando, recalculando, fica que nem aquele GPS perdido, calculando, recalculando, calculando a rota, recalculando a rota. E você, irmão, não sabe para onde vai. Aí o comportamento vai ser o quê? Negativo. Estou indo muito rápido? Apóstolo Gidalti, como vencer isso? É bem simples. Não se emocione com perguntas. Não se emocione com xingamentos. Não se emocione com gritaria. Tem gente, irmão, se alguém gritar assim: ó feio! Pronto, você já, teu comportamento muda. Se alguém te chamar de feio, diz: entra e perfura o teu raciocínio e diz: muito obrigado, lindão. Você precisa entender que você não pode se emocionar com as contas para pagar, irmãos. Lá em casa nós estamos beijando as contas. Tem gente que fica emocionado quando vem a conta para pagar. Ele diz: meu Deus do céu, não fique bravo com a conta. Não se emocione com a conta. Outra coisa, irmãos, que as pessoas ficam chateadas é quando as pessoas te abandonam, vão embora, te deixam. Não se emocione com isso. Irmãos, às vezes tem gente que fala assim, ó: você emagreceu, alguém vem e faz a pergunta: tá doente? Pronto, acabou contigo. Alguns aqui podem saber. Aí o outro chega para ti assim, você tá meio gordinho, e fala: ô, tá acontecendo alguma coisa contigo? Pronto, já era. O que é isso, irmãos? É porque você se emociona com perguntas. Você não dá tempo, é um reflexo tão rápido, papum. Sabe como resolver isso, irmão? Sabe como resolver alguém fazendo pergunta? Às vezes eu estava caminhando pelo campo, e às vezes chegava uma mulher e dizia assim: meu Deus, se emagrecer mais, vai virar um esqueleto, né? Irmão, aquilo me corroía, mas como eu estava caminhando, o meu entendimento
furava o raciocínio e dizia, coitada, ela não sabe o que está falando. Não sabe. Aí um dia encontrei o marido dela caminhando junto comigo e disse, pastor, não escuta essa broca aí. Bem assim. Ele disse da mulher, olha o que é que Deus me ajudando, me abençoando, irmão. Deus abrindo o mar vermelho para me passar. E foi assim. Aí quando ela fala, vai lá de longe, tá mais magro que um bambu, né? Eu falei assim, glória a Deus. Irmãos, é assim que você consegue furar o teu raciocínio com entendimento. Olha só, como fazer isso? Quando você decide buscar conhecimento. Olha o que diz lá em Provérbios 1, verso 7. Quando você decide buscar Jesus, quando você decide buscar as coisas de Deus, olha o que diz. Aqui, a primeira lição de Salomão foi temer ao Senhor Deus, pois a sabedoria é o próprio Cristo. Então fala comigo, se eu quiser resolver problemas desse tipo, eu tenho que furar o meu raciocínio com entendimento que só vem de Cristo. Por isso, irmãos, eu estudei psicanálise, por isso eu fiz cursos sobre a mente, por isso que eu sei o que é comportamento, estudei sobre significado de nomes. Às vezes sou chamado, como a semana passada fui chamado numa empresa, que a empresa queria saber algumas coisas. Eles me chamaram como um orador de igreja, um pastor. Quando eles chegaram lá, encontrou alguém que faz o perfil das pessoas. E do nada, ele olhou para mim e disse assim, pastor, eu tenho aqui tantos funcionários, e eu gostaria de saber como é que está a minha empresa, e aqui também nós somos todos servos do Senhor, mas eu sei que aquela pessoa está à busca só de bênção, quem me chamou ali foi atrás de bênção. Mas aonde você for, você tem que transcender isso, você tem que abençoar. E eu cheguei lá e tracei o perfil apenas de uma pessoa, só de uma. Disse, esse cara é assim, 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 assado, e tarará, e tarará. Ele disse, meu Deus, mas o senhor nunca viu ele? Esse é meu trabalho. Pastor, quando nós podemos fazer uma palestra com o senhor aqui? Esse é meu trabalho. Posso dar um conselho para vocês? Sim ou não? Vá para a guerra, vá lutar a tua batalha. Você vive, irmãos, numa nação que não tem histórico de guerra, mas dizimamos o Paraguai, acabamos quase com todos os homens. Tem gente aqui que talvez nunca viu isso na história. Nós acabamos quase com todos os homens do Paraguai, com a ajuda de outras duas nações. E se você perceber, por que quando às vezes você sai aqui do teu país, Brasilzinho, e atravessa lá aquela ponte para o Paraguai para fazer compra, lá para deixar dinheiro para eles, e muitos deles têm raiva de você, vocês não sabem do quê? É porque os homens, quase todos eles foram dizimados por brasileiros. Aí você diz, por que tem esse tal desse contrabando? Por que tem esse tal de contrabando? Talvez você não está entendendo, mas o Espírito Santo está te falando. É porque ali tem um demônio no meio, a guerra. Agora tem uma coisa, travou-se a guerra, e o que aconteceu? O Brasil venceu. O Brasil vai em peso no Paraguai. E os paraguaios? Não vêm. Vinham para quê? Para as praias. Mas irmãos, entendam uma coisa. A nossa cultura, o nosso país, não é um país de guerra. Eu e você não somos de lutar. Mas se você tivesse nascido em Israel, se você tivesse nascido em Israel, lá as mulheres, irmãos, as crianças andam com rifle, andam com revólver, e não tem conversa. Se você nascesse naquele país, irmãos, era só dar um clique, só um chamadinho para você. Na hora, irmãos, você pega o rifle, o fuzil, o revólver e vai para cima, porque a nação nasceu em guerra. Entenderam? Então olha só, presta atenção nessa pergunta que eu vou lhes fazer agora. Qual foi o único rei de Israel que viveu todo o seu reinado em paz? A resposta é rápida, já vou dar de cara já direto. Foi o rei Salomão. Por quê? Ele pegou um reinado papazinho. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nós estamos vendo o rei Salomão e o rei Davi ali. Às vezes quando você pega um lugar, esse lugar onde nós estamos aqui, em vez de ser uma empresa, fosse um lugar de prostituição. Agora lá é uma igreja. Como que as pessoas vão ver na rua esse lugar? Aquele lugar que é uma igreja, mas antes era... A pessoa sempre, a mente sempre leva a primeira pessoa para o passado, para depois levar para o presente. Então elas lembram primeiro do quê? Da prostituição. É lá onde é que tinha aquele prostíbulo. Agora é uma igreja. É assim que eles pensam. Salomão, o que aconteceu com ele? Salomão pegou um reino
que o pai dele afundou o pé na guerra. O pai dele matou gente, sujou a mão dele de sangue, até o ponto da Bíblia falar que o próprio Deus disse: Salomão, tu não vai construir meu templo porque a tua mão está muito suja. E sabe por que Salomão, ele teve um reino de paz? Porque o pai dele, afundando o pé na guerra, qual era o próximo passo? Quem vai para a batalha, no próximo passo vem o quê? A paz. Por isso que o reino dele não teve guerra, ele não precisou lutar, não precisou fazer nada. Mas a guerra de Salomão foi aqui, ó. Salomão começou bem e perdeu mal. Por quê? Porque ele perdeu deixando os deuses estranhos entrarem no seu reino. Estão comigo? Digo amém. Anota aí. Só tem paz quem vence a batalha. E você, que nem sabe que batalha tá, não sabe nem que guerra que tá, escute-me por favor, e eu estou terminando. O seu corpo é contra o seu espírito. Fala, o meu corpo é contra o seu espírito. E o seu espírito é o seu propósito. A sua carne, irmãos, é tudo que você deseja na terra. Tenta entender o que eu estou falando. Existe uma guerra entre o teu corpo e o teu espírito, porque na verdade nós somos corpo, alma e espírito. Então o corpo e o espírito guerreiam. E a carne, o que ela deseja? Tudo que está na terra. A carne quer tudo. E os dois sempre vão estar em confronto. E não é só quando você começa com 7 a 10 anos. É a tua vida inteira. A carne sempre vai dizer, eu quero fazer isso. E o teu espírito vai dizer não. A carne quer fazer isso. O teu espírito vai dizer não. Esse dia eu botei uma frase ali no nosso canal da igreja, dizendo, a frase dizia assim, eu acordei com isso na cabeça, falei para minha esposa, chamo sempre ela para dar um aval ali. Eu disse para ela, minha esposa, o que você acha? Na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, explica que o leão, ele não tem um corpo como nós temos. Então, é como se fosse uma alma ilustre nessa terra, mas ele não tem o corpo e o espírito e o raciocínio que nós temos. Então, os estudiosos entendem que nós, como homens, quando não somos convertidos a Deus e a Cristo, ao ministério, à palavra, nós somos como um leão morto. Um leão vivo, o corpo dele não é igual ao nosso corpo. O nosso corpo é a entrada, o passaporte para entrarmos nessa terra. O leão não. Deu para entender? Ou eu fui muito complexo? Os sábios dizem que o teu corpo é o passaporte para entrar na terra. E eles, quando colocam o leão como uma colocação de que é a forma do teu inimigo, também o corpo dele, morto, é como uma pessoa que não conhece a Cristo. Por exemplo, um leão, quando ele vai morrer, irmãos, ele não fica ali na tribo dele. Ele vai para dentro da mata e se some até morrer. Ele não se entrega e não vê. Ninguém vê ele morrer. Foi profundo, né? Então, eu quero aqui dar um conselho. Você vai ficar meio assim, mas é verdade o que eu vou falar aqui. Você precisa amar problema. Tem que amar problema. Você tem que amar problema, mas o segredo é resolver. Porque é praticando que a gente aprende. Se você os resolve, você vai passar a entender que Deus colocou você nessa terra para resolver problema. E se você não consegue resolver um problema, e não consegue resolver os seus problemas, você é um problema nessa terra. Porque você nem para trás, nem para frente. É aquela figueira que Jesus viu que não dá fruto. O que aconteceu com ela? Se realmente você não for para a batalha, você nunca vai experimentar a paz. Você vai experimentar só o campo. Você vai só experimentar o tipo do conflito. Opa, participei lá. Porque tem muita gente, irmãos, dizendo assim, não, pelo menos eu participei. Quem participou, irmãos, tem que fazer que nem o apóstolo Paulo. Você tem que correr a tua carreira e chegar na vitória. Esse negócio de eu vou, não vou. Não volte atrás, irmãos. Não tem como voltar atrás. Passa por cima. Qual é a tua guerra? Em que guerra que você está? Eu sei que a principal guerra de muitas pessoas
é o lado financeiro. As pessoas estão numa guerra e não sabem, e de repente do nada, irmãos, fica naquela coisa, começa a fugir, vira um desertor, não consegue enfrentar as coisas de cara. Você tem que derrubar o teu inimigo. Se o teu inimigo é as contas, pega as contas e diz: Senhor, está aqui. Pare de ser um desertor, pare de correr do problema, resolve eles. E sabe por que não resolve? Porque não estuda nada sobre o assunto, não busca ler livros do assunto, não lê a palavra, não sabe o que é um devocional, não sabe o que é orar em família, não sabe como fazer as pessoas estarem juntas, nunca tem tempo para Deus, não dá, agora tem que trabalhar, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmão, para! E vai lutar a tua batalha é o mundo espiritual e o mundo, esse real que nós estamos. Eu não tenho tempo. Você sabe o que é pobreza, irmão? Você sabe o que é pobreza? Pobreza é limitação, improdutividade. Isso é pobreza. É você ser uma pessoa, ser condicionada a estar daquela forma, e alguém chegar ali para ti e dizer: você não presta, você não vai dar nada na tua vida. E como você se emociona com uma coisa, você eu vou aceitar, eu vou ficar desse jeito, eu sou mesmo assim. Irmãos, pobreza não tem nada a ver com dinheiro, mas se está faltando dinheiro, é porque tem pobreza. Vá lutar a tua batalha, e só volte de lá com a vitória. O que você quer? Pegue uma caneta e diz: Senhor, está aqui, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Mas vai para a batalha e diz para o Senhor: Senhor, eu quero vencer. Mas também entenda que existem princípios a ser seguidos. Conversando com a minha esposa pela manhã, falávamos de 3 anos atrás, uma batalha que travamos por doença. Faltava isso, faltava aquilo, e nós travamos. O Braia sabe disso. Hoje, passado mais de 3 anos, combati o bom combate, guardei a carreira e não perdi a fé. Sabe como é que eu provo para as pessoas? Eu tenho um resultado lá em casa de um exame, de uma tomografia, e eu apresento a tomografia assim na cara daqueles que não acreditam em Deus. Está aqui, ó, um médico com experiência de 22 anos, ele disse: eu não entendo. Eu disse: eu entendo. Sabe o que foi? É porque o meu raciocínio atravessou, ou o entendimento atravessou o raciocínio. Aprender. Quando você faz isso, você acaba indo ter que aprender, ter que lutar, ter que estudar. E quando eu voltei lá com o médico viu o exame: não pode ser, isso está errado, não pode ser, vai ter que fazer de novo. Eu disse: não faço, porque eu acredito nisso aqui. Aí depois fiz outros exames, né? O médico disse: tá tudo bom mesmo. Só que combater o bom combate, irmãos, é ir para a batalha. Completar a carreira, irmãos, é chegar no final da batalha. Eu chorei muito, choramos muito em casa, nós não tínhamos o que fazer, choramos, mas o nosso objetivo foi alcançado. Fala comigo: eu preciso lutar a minha batalha. Irmãos, o Deus que você serve chama o Senhor dos Exércitos. Fala comigo: meu Deus, Ele é guerreiro. Irmãos, Davi só se tornou rei, irmão, sabe por quê? Porque ele fez algo, ele se mexeu, ele foi para a batalha. Mas se você for olhar, o cara não tinha armadura, o cara não tinha uma espada, não conseguia fazer nada, era um irmão Miguelzinho, irmão Miguelinho, mas era potente na oração. O que ele disse? Quem falar do Deus de Israel aqui vai dançar. Nós não podemos deixar, irmãos, o povo falar mal do nosso Deus. E quando um homem grande gritou lá: cala a boca aí. E aí irmãos, quando você sabe que Deus está contigo, pode vir um demônio maior que for, você vai derrubar ele e depois cortar a cabeça dele. Então, irmãos, ninguém pode falar mal do Deus de Israel. Mas se Davi não fizesse nada, a coroa ia ser passada para outro. O que aconteceu com o rei Saul? Ele não fez o que era para fazer, e a coroa saiu da cabeça dele e foi para outro. Você quer vencer a sua batalha? Então vá lutar a tua batalha. Vá lutar a tua batalha. Outra história que eu estava conversando com a minha esposa, eu fui funcionário do banco, e o que eu quero estar encerrando. E eu tenho uma história que foi negativa para mim, mas mudou o rumo da minha vida.
Eu estava um dia num fechamento financeiro da empresa, um dia normal, como qualquer desses, e do nada, quando fomos fazer o fechamento financeiro, faltou uma grana alta, e não sabia aonde estava aquele dinheiro. E eles me chamaram, eu era administrador financeiro, e disseram, ó, pastor, está faltando tanto aqui, a gente não sabe onde é que está esse dinheiro. Irmãos, foi uma loucura, fui para casa, passei um final de semana inteiro, com fitas e mais fitas, olhando, eu não dormia, e quando chegou no final de domingo, eu cheguei no erro, cheguei na falha. O que era essa falha, pastor? Alguém botou o dinheiro dentro do malote, para o carro forte pegar, botou aleatoriamente, e botou dinheiro a mais sem saber. E na hora de fazer, simplesmente olhou por cima e disse, ó, tem tanto. E fechou e foi-se embora. E eu descobri que o problema estava lá em Blumenau, na nossa tesouraria. Irmãos, liguei para lá. O cara disse, tem quase 1 milhão aqui sobrando. Outro dia, os meus amigos no banco, na segunda-feira, estavam dizendo, como é que o senhor conseguiu fazer isso, pastor? De hora para outra, eu disse, não, eu fui para a guerra. Todo mundo foi para casa descansar, irmãos. Gente que tinha responsabilidade, que estava ali na frente do negócio. Eu, como responsável, tive que fazer o quê? Tive que ir para a guerra. Então, comigo, irmãos, eu quero encerrar aqui. Você só vai ter paz em qualquer área quando você decidir ir para a guerra. Posso fazer uma pergunta? Do que você está fugindo? Do que você tem medo? Por que você é um desertor? Por que não vai lutar a tua batalha? É a tua vida financeira? Ela é a tua guerra? Posso dar outro conselho? Fique com raiva de despesa. Raiva. Tenha raiva de despesa. Tenha raiva de gastar. Mas como, pastor? Precisa? Tenha raiva. E a Bíblia que ensina no livro de Eclesiastes e no livro de Provérbios. Aumente as suas rendas. Se envolva com pessoas que estão crescendo. Essa é a tua batalha. Enfrentar, irmãos, é o que é preciso nesse instante. Você só vai ter paz quando a sua árvore florescer e você tiver frutos inestimáveis lá. Aí você chegou. Aí você chegou na paz. Aí essa paz que excede o entendimento. Agora, não pare. Esqueça as experiências, tire as crenças negativas, as crenças limitadoras e avance dentro de você. Tem uma alma. A alma está falando de vontade, planejamento. E a sua alma, ela tem saudade de coisas que seus olhos jamais viram. Coloque seu corpo para obedecer, irmão. Diga que é para ele orar e ponha teu corpo para oração. Diga que é para o teu corpo para ir jejuar, mas coloca teu corpo para jejuar. Se posicione. Isso aí para a guerra. A batalha entre a carne e o espírito. Então eu digo novamente, não pare. E segundo as escrituras, é importante que você ponha teu corpo para obedecer. Digam amém. Posso ouvir de vocês? Estou indo para a batalha. Estou indo para a batalha.